O governador Wanderlei Barbosa se manifestou sobre a pré-candidatura a senador do deputado federal Carlos Gaghin. Foi durante o lançamento da pré-candidatura a deputado federal do ex-secretário estadual da Educação Fábio Vaz, lá em Palmeirópolis, cidade que o Fábio Vaz já foi prefeito e teve lá um grande evento, como falei no outro vídeo, muito grande o evento. E o governador, no seu discurso, ele comentou sobre o nome do Gaghin como um dos nomes da chapa. Mas ele defendeu lá que a possibilidade de 3 candidaturas. Chegou a falar assim, o Eli não vai ligar, o Gomes também não vai ligar, o Gomes fez um sinal de positivo, mas numa entrevista à minha amiga Maju Cotrim, o senador Eduardo Gomes disse que é contra 3 candidaturas. Ele defendeu que tem que ser discutido, dialogado, mas se chegue à convenção com 2 candidaturas, como ele disse, como ocorre em 99% dos estados. Então aí posições diferentes entre o governador do estado e um dos candidatos a senador, o mais importante candidato a senador, porque é o candidato à reeleição, Eduardo Gomes. Vamos ver os vídeos aqui para vocês entenderem bem como que está essa questão dessa posição divergente aí do Wanderlei com o Gomes. Vamos assistir aqui. Primeiro, vamos ouvir o Wanderlei. Grande parte da educação do Tocantins. E cuidar da educação é cuidar dos nossos filhos, é cuidar das nossas famílias. E aí a gente vai vendo nesse palanque o quanto ele é fundamental. No discurso do Eli, eu vi a presença da família, a presença da igreja, a presença do sentimento. No discurso do Eduardo, eu vi o mesmo sentimento reinar. O sentimento de quem conhece, de quem trabalhou, de quem vem trabalhando. Eu não vou deixar de falar aqui do Gaghin. Gaghin é outro candidato a senador nosso. E eu tenho muito respeito pelo Gaghin também. Se nós chegarmos lá com 3 candidaturas ali, você vai compreender e o Eduardo também vai compreender. E o povo vai escolher. Se ele escolher 2, que é como nós vamos escolher, vai ser esse palanque que nós vamos escolher. E vamos fazer o melhor pelo nosso estado e pela representação dele. Então, a manifestação do governador Wanderlei Barbosa, primeiro foi importante, né? Ele dizer que o Gaghin também é o nome da chapa palaciana, né? Ele lembrou do Gaghin, diz que tem respeito pelo Gaghin. E depois ele fala que não vê problema nenhum em 3 candidaturas. Ainda fala, o Eli não vai ligar, o Eduardo também não. O Eduardo Gomes chega a fazer um sinal de positivo, concordando com o governador. No entanto, no evento do Farm Day, o Gomes tinha dado uma entrevista para minha amiga Maju Cotrim, do site Gazeta do Cerrado, e não foi bem isso que ele disse, não. Ele defendeu que tem que se discutir até a convenção para que a coligação tenha só 2 candidaturas ao Senado. Vamos ver o que o Gomes falou sobre essa questão aqui. Você, Gaghin, Eli Borges, agora na Assembleia Republicana, Eduardo, como você vê realmente esse movimento de multicandidaturas e a possibilidade de 3 pré-candidaturas para o Senado na chapa de vocês? Bom, eu primeiro foco na minha pré-candidatura, na prestação de conta do governo à sociedade. Eu tenho um trabalho feito já com o deputado Gaghin, o pré-candidato a senador. Tenho com ele uma amizade de mais de 30 anos. Sou amigo também do deputado Eli Borges, que é pré-candidato. Nós, na minha opinião, a gente tem que fazer um esforço para que a chapa saia com 2 candidatos, assim como é na grande maioria dos estados. É preciso demonstrar para a população que nós temos uma candidata governadora e que estamos apresentando candidatos para 2 chapas de senador e também para 8 federais e 24 estaduais. É o que reza, é o que manda o bom senso em 99% dos estados. E a gente já tem um bom tempo para dialogar, com respeito a todo mundo, com tranquilidade para conversar. Nós chegaremos unidos na convenção com um grande resultado. Então aí vocês viram, não restou dúvida, né? O Gomes, ele quer 2 candidaturas ao Senado. E ele cita lá, já estávamos eu e o Gaghin fazendo essa pré-campanha, né? Sou amigo também do Eli Borges e tal.
E fato é, realmente, olha, o governador, vocês viram também, né? Ficou muito claro o governador falando da possibilidade, sim, de manter 3 candidaturas a senador, deixar as pessoas escolherem os 2 que querem para ser para o Senado, e o Gomes contrário. O Gomes chegou a falar o seguinte, que manda o bom senso, ou seja, que manda o bom senso que tenham duas candidaturas a senador. De um ponto de vista, o Gomes tem razão, porque uma terceira candidatura acaba até fragilizando o palanque, né? O palanque, principalmente o palanque para senador. Para senador acaba de você, ao invés de você dividir aquele público que vota na candidata a governadora, Dorinha, ele poderia se dividir em 2 candidatos e dar mais força para eleger esses 2 candidatos. Você vai pulverizar esse eleitorado em 3 candidatos. Então você torna, sim, de certa forma, um pouco mais complexa aí as candidaturas ao Senado. O Gomes tem razão, tem lógica no que o Gomes está falando. E para ser sincero, sinceramente, não é nada contra a candidatura, a pré-candidatura em si do Eli Borges, que eu vejo com problemas, como eu falei, é um fundamentalista religioso, então assim, ele tem um teto mais baixo, porque eu acho muito difícil ele furar essa bolha pelo rótulo tão forte que ele tem de fundamentalista, mas ok, tem essa candidatura, mas de onde surgiu essa candidatura? Será que foi imposição dos republicanos? Porque os republicanos tinham a cadeira certa de senador se o Vanderlei fosse disputar o Senado, né? Isso é sem dúvida. Eu já ouvi algumas conversas que os republicanos queriam um nome ao Senado. Chegou a se falar, vocês lembram que eu trouxe, do Gagin ser o candidato a senador pelos republicanos, mas claro, a União Brasil não quis isso. Até o Gagin tem a Armando Rueda, e a Mila Rueda, que é a primeira suplente na chapa dele, na candidatura dele, a pré-candidatura dele. Então, assim, agora não deu para entender essa pré-candidatura de última hora. Sabe aquele carro que tá saindo e chega o sujeito correndo assim e segura na porta do jeito que dá e entra no carro assim de qualquer jeito? Foi mais ou menos a sensação que ficou essa pré-candidatura do Eli Borges. Quando saiu a Meli, falou, tá resolvido. Tá resolvido, agora eles vão ter 2 pré-candidaturas a senador, problema resolvido. Aí se criou esse problema chamado Eli Borges, que meteu essa terceira candidatura lá, que ninguém entendeu por quê, de onde veio, como surgiu, e complicou realmente o meio de campo aí da chapa palaciana. Eu achei totalmente, realmente esquisito isso, e o Gomes tem razão, sabe? Nesse caso eu dou razão pro Gomes. Eu acho que 2 candidaturas seria uma forma de fortalecer os 2 nomes que estão no palanque do governo, porque há uma tendência de você casar o voto, não necessariamente, mas há uma tendência, quer dizer, eu voto a pessoa que vai votar na Dorinha, de repente votar nos 2 candidatos a senadores do grupo. Agora, se tem 3 candidatos, você pega a mesma base de eleitorado e divide por 3, fora que os candidatos da oposição já vão tirando de votos aí dessa base. E você ainda pulveriza isso em 3 candidaturas, também acho extremamente inapropriado, não é bom para os pré-candidatos a senador. Agora, pelo que eu estou sentindo, vai ser uma discussão muito dura até julho, né? Como o Vanderlei falou e o próprio Gomes falou, tem que discutir essa questão até a convenção, mas vai ser uma convenção muito complicada, uma discussão muito complicada até lá, né? Porque o Gagin não vai retirar. Eu conheço o Gagin de outros carnavais, da eleição de presidente da Assembleia de 2007. Eu já contei para vocês aqui. Quando quiseram tirar o Gagin, mas não teve nada no mundo que tirou o Gagin. Então eu acho muito difícil conseguir fazer com que o Gagin reveja essa posição dele. Então vai ser um problema que criaram. Quando se devia resolver os problemas, acabar com os problemas, criaram um problema chamado Eli Borges. Criaram um problema para a majoritária. Não era necessário criar esse problema. Agora, será que foi uma imposição da Executiva Nacional dos Republicanos? Não sei. Agora, criaram um problema. Isso aí eu não tenho a menor dúvida disso. E eu convido você a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar para ele longe, para trazer mais gente para discutir a política do Tocantins e seja nosso parceiro, um CCT mais independente. Ajuda a gente a ter um site cada vez mais forte, mais independente, mais em defesa da democracia e do nosso Tocantins. As informações estão aqui, pessoal, na descrição desse vídeo, beleza?